quando Jesus denuncia os judeus que questionavam demais, que murmuravam, Jesus chega a dizer que eles não entenderam que Jesus era o pão da vida, porque não se permitiram iluminar pelo Pai. Ainda que fosse um pouco misterioso esse discurso do pão da vida, aqueles que se abriram, aqueles que acolheram Jesus, começariam a entender isso. Os judeus que no evangelho de hoje estavam murmurando contra Jesus, eles murmuravam porque não se deixavam iluminar pelo Pai. Eles murmuravam porque não permitia que o Pai os revelasse, a partir de Jesus, que Ele era o pão da vida. E assim nós também. Se nós não nos abrimos no olhar da fé, se nós não nos abrimos pela fé para entender que Jesus é o Filho de Deus, que Ele é o pão da vida, também nós não vamos acreditar. Veja a experiência da Eucaristia. Exige o olhar da fé. O que nós vemos sobre o altar? Pão e vinho. O olho humano, o olho físico vê isso. Nós só acreditamos que a Eucaristia, que é o corpo e o sangue de Cristo, por quê? Pelo olhar da fé. Nós cremos que quando o padre estende as mãos no momento da consagração, o Espírito Santo vem, santifica aqueles dons do pão e do vinho, e eles se tornam corpo e sangue de Cristo. Então, mesmo risco que os judeus caíram, que eles sofreram, nós também sofremos, se não acreditamos que Jesus realmente é o Filho de Deus. E esse discurso do pão da vida, Jesus está dizendo que Ele é o alimento da vida eterna. Jesus está dizendo que Ele é o alimento que nos sacia, que sacia a humanidade. E nós podemos pensar, quantas coisas que nós nos alimentamos na nossa vida que não nos sacia? Quantos sentimentos que nós nos alimentamos, quantas situações que nós alimentamos, quantas preocupações que nós alimentamos que não nos sacia, que vira um círculo vicioso, vira uma bola de neve. Por exemplo, uma preocupação. Eu sempre falo que eu sou muito ansioso, mas quando a gente vai alimentando uma preocupação de forma desnecessária, aquilo vai virando uma bola de neve que a gente já não sabe mais para onde correr. Hoje, um dos principais vícios que nós temos, né? O celular, por exemplo, a internet, que é uma coisa boa, tem muitas coisas boas. Mas existe um mecanismo, outro dia eu li sobre isso, existe um mecanismo na internet que vai liberando dopamina, porque é algo prazeroso, mas à medida que a gente vai usando a internet, nós não ficamos saciados, nós queremos mais internet. É o círculo vicioso. Por isso que a gente cai no vício. Por quê? Porque a gente vai vendo, vai experimentando, vai tendo momentos de prazer, mas como aquilo não nos sacia, como aquilo não nos planifica, nós queremos sempre mais. Jesus está dizendo para nós, eu sou o pão da vida, eu sou o alimento de vida eterna. Buscar a presença de Jesus, buscar a palavra, buscar a Eucaristia, é saber que Jesus, mesmo que num processo, mas pouco a pouco Ele vai nos saciando e vai rompendo as nossas carências. A primeira leitura de hoje apresenta a imagem do profeta Elias. Para a gente clarear um pouco mais essa leitura, é bom entender o contexto histórico, né? O profeta Elias, ele exerceu o ministério de profeta no século IX a.C. No tempo que ele exerceu a profecia, ele pegou dois reinados, o reinado de Acabe e o reinado de Ocosias. No reinado de Acabe, é onde se enquadra essa primeira leitura, no reinado de Acabe, o rei Acabe estava mais preocupado com as alianças políticas estrangeiras do que em manter a fidelidade a Deus, como outros reis também do povo de Israel. E aí, pelo fato dele fazer alianças políticas, ali no reino de Israel, no povo de Israel, entrava o culto a deuses estrangeiros, principalmente ao Deus, com D minúsculo, ao Deus Baal. Então, o que aconteceu? O profeta Elias começou a denunciar essa infidelidade do rei, ele denunciou os profetas de Baal. Nós estamos no capítulo 19. No capítulo 18, o profeta Elias foi até o Monte Carmelo, com 450 profetas de Baal, e ele foi confrontado pelos seguidores de Baal, que diziam assim, olha, vamos fazer o seguinte, nós invocamos Baal para mandar fogo, você invoca o Deus de Israel. Aquele que conseguir, que o Deus responder, sairá vitorioso.
Eles ficaram manhã e tarde invocando Baal. Baal não mandou fogo. O profeta Elias, num pequeno momento, num breve momento, ele invoca Deus e o fogo desce. Ele derrota os profetas de Baal, passa a fio de espada, e a esposa do rei Acabe, que é Jezabel, cruenta, má, jura Elias de morte. Aí entra a primeira leitura de hoje. Por quê? A leitura começa dizendo que Elias entrou o deserto adentro. Por que ele entrou no deserto? Porque ele estava fugindo da perseguição de Jezabel. Ele havia sido jurado de morte. Então, para salvar a sua vida, ele foge de Jezabel. Ele entra no deserto, fica debaixo de uma árvore que era o junípero, e o que o profeta Elias diz? Frustrado com o seu ministério, desanimado, sem esperança, solitário, o que ele faz? Senhor, tira a minha vida. Eu não sou melhor que os meus pais. O que o profeta Elias viveu é o que nós podemos viver. É uma mão dupla. O que Elias viveu, nós podemos viver, e o que nós podemos viver, o profeta Elias também viveu. A solidão, o desânimo, a fraqueza, a frustração. E nós também, como profeta Elias, muitas vezes podemos ter a tendência, a tentação de abandonar tudo. Quem já passou por essa experiência sabe disso. Quando a gente está num momento ruim, num momento frustrante, desanimado, qual que é a nossa primeira tendência? É desanimar de tudo. Não, Senhor, tira isso de mim, eu não quero mais nada, não. Eu não mereço viver, eu não mereço essa missão, eu não mereço isso que o Senhor me confiou, eu tentei um trabalho, não deu certo, eu tentei uma coisa na minha família, não deu certo, eu tentei algo na igreja, tentei exercer uma missão, não deu certo, então basta, Senhor, eu não quero mais isso. Deus envia o anjo que alimenta o profeta Elias uma primeira vez, ele volta a dormir. Deus envia o anjo pela segunda vez, alimenta e diz para que o profeta Elias se levante.